Olá, eu sou a Luciana Fiô, personal trainer da Vida Financeira. Essa aqui é a segunda aula da imersão online Domine Suas Finanças. A imersão é um evento gratuito e introdutório de 10 dias, com 3 aulas, com lives todas as noites no Instagram, onde eu estou te mostrando que todo mundo pode dominar. Eu estou te ensinando qual o caminho que pessoas comuns percorreram para conseguir dominar suas finanças e sair do caos financeiro em 30 dias, fazer o dinheiro sobrar para investir e realizar os sonhos em poucos meses. E esse passo a passo que eu estou te mostrando aqui, ele vai servir para 4 tipos de pessoas. As que têm dívidas, qualquer tipo de dívida, e eu já vi casos de dívidas de até R$900 mil sendo resolvidos com esse passo a passo que eu estou ensinando aqui. As que não têm dívidas, mas não conseguem fazer o dinheiro sobrar, ficam sempre apertadas no 0 a 0. As que não têm uma renda fixa, que são autônomos, não sabem quando nem quanto vão ter de dinheiro e aí vivem uma vida bagunçada. E as pessoas que têm salário, que têm uma remuneração fixa todo mês, mas que não é suficiente para pagar as contas e muito menos para realizar sonhos. Se você se encontra em algum desses 4 grupos, todo o passo a passo dessas 3 aulas vai servir para você sair do caos financeiro que você está vivendo. Bom, para a gente começar a aula de hoje, a gente vai relembrar rapidinho o que a gente viu na primeira aula, tá? Olha só, na primeira aula eu te mostrei como fazer sua mente trabalhar no mundo da possibilidade, ou seja, como que você pode enxergar soluções para as questões financeiras. Te mostrei quais são os 5 erros fatais que você deve estar cometendo, como ficar se preocupando em anotar gastos numa planilha, sair cortando aleatoriamente todos os seus gastos, acreditar que seu caso é impossível e agir como se fosse impossível, né? Ficar procurando formas de se livrar das suas dívidas ou exigir de você mesmo muita força de vontade. Todas essas coisas que não estão trazendo o resultado que você quer para a sua vida, né? E na aula 1 eu também te contei um pouco da minha história. Aos 27 anos eu tinha mais de 60 mil em dívidas e o caminho que eu percorri nos últimos 15 anos para sair dessa situação, quitar dívidas, começar a guardar dinheiro, pode trazer muitos insights para a sua vida também. Então, ó, se você não viu o primeiro vídeo ainda, você tem que ver a primeira aula, tudo bem? Aqui do lado, se você estiver vendo no computador, um dos 2 lados aqui, nunca sei onde é, ou aqui embaixo, se você estiver vendo no seu celular, né, tem o vídeo da aula 1. É só clicar lá na aula 1 e assistir. Porque o que eu te ensinei na aula passada é essencial para você entender o que eu vou te mostrar hoje. Ver a aula 1 é o que vai te fazer realmente entender todo esse passo a passo. E todo mundo me pergunta, qual o segredo para dominar as finanças? Esse é um deles, você precisa ver o passo a passo na ordem certa. Se você fizer isso, eu tenho certeza que desse jeito todo mundo pode dominar, tá bom? Bom, então se você não viu a aula 1 ainda, vai lá, assiste a 1 primeiro, depois você clica aqui para ver a 2. Combinado? Ó, eu quero agradecer todo mundo que deixou mensagem aqui embaixo. Eu li pessoalmente cada mensagem. Está sendo super legal ver essa comunidade engajada de dominadores das finanças crescer aqui. Eu quero agradecer e reconhecer você por já fazer parte desse grupo que cresce a cada dia. Esse grupo de pessoas que realmente realiza, que busca crescer. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está dedicando seu tempo, sua energia, que eu sei que são valiosíssimos para aprender e fazer mudanças. Sinceramente, parabéns por isso. Não é todo mundo que faz isso que você está fazendo agora. Não é. E quando a gente faz algo diferente da maioria, a gente também tem resultados diferentes da maioria. Você já percebeu que a maioria das pessoas está enrolada financeiramente, não é? Então, busca fazer algo diferente do que a maioria das pessoas está fazendo. Sempre. Então vamos lá. Vamos para a aula 2. Nessa aula 2, eu vou te mostrar os 3 pilares do domínio das finanças. Eu vou te mostrar o passo a passo base que vai sustentar a mudança que você quer fazer. Ó, no processo de domínio das finanças, tem a etapa da organização das finanças em si. Organizar o dinheiro que entra e sai, mas se você não conhecer e trabalhar os 3 pilares, a sua organização não se sustenta, não tem resultado. Aí a gente fica achando que é falta de força de vontade, ou que a gente não leva jeito para dominar as finanças, que o nosso caso é impossível. Você também pensa assim? Ó, a Maria Paula, ela é dentista autônoma e também pensava assim, mas olha o que aconteceu. A minha vida mudou completamente. Sem exagero, assim. Eu não resolvi tudo, eu renegociei dívidas, eu ainda vou pagar por um tempo isso, consequências da minha, né, da minha desorganização. Porém, eu acho que a minha autoestima, a minha confiança, eu acho que isso é o principal que mudou, é acreditar que eu sou capaz de mudar, entendeu? Que eu sou capaz de ser como as pessoas que eu olhava e admirava como se fosse um sonho possível, sabe? Então, Lu, gratidão eterna, porque você mudou minha vida. Que legal, né? E para ela passar por essa mudança, ela precisou entender e aplicar esses 3 pilares que eu vou te mostrar hoje. A Jaqueline também fez isso. Vamos dar uma olhada na história dela?
Eu recebi aqui na minha casa um oficial de justiça que veio me cobrar sobre uma das dívidas que eu tinha. E era dívida de banco, de cheque especial, de pessoas que me ajudaram, de dívidas do casamento. Eu tinha casado em 2016. Era 2020, eu ainda tinha dívidas do casamento. Eu ainda tinha outras dívidas que somavam-se a quase 40 mil reais. E me deixava pensar, será que eu vou ser assim pro resto da vida? E eu não queria mais ser assim. Aquele foi meu momento basta. Foi meu momento chega, que eu não gostaria mais de viver aquilo, porque eu estava completamente chateada e que não me deixava seguir para pensar numa solução. Quando em maio de 2020 eu conheci o Domínio Suas Finanças, eu conheci a Lu, e aí eu aprendi a me organizar financeiramente, eu conheci a fotografia financeira, eu conheci a rota financeira, eu conheci o objetivo tema. Hoje eu consigo ter uma reserva de segurança, já consigo fazer alguns pequenos investimentos, e eu estou no azul. Em maio eu estava extremamente no vermelho, em agosto eu estou extremamente no azul, de felicidade inclusive. Obrigada. Que demais, né? Em 3 meses ela saiu do vermelho. Eu acho muito importante você ver esses depoimentos antes da gente começar, para você entender que de fato todo mundo pode dominar, desde, é claro, que use as técnicas certas, como a Jaqueline usou, e as técnicas que você vai ver hoje. E como eu te disse na aula 1, esse conteúdo da imersão que eu mesma criei são contraintuitivos, ou seja, quebram padrões, são diferentes do normal. Eu não vou para um quadro fazer conta de matemática, nem vou abrir planilha. O que você vai ver aqui é diferente disso. Então, presta bastante atenção em cada detalhe, cada história, cada explicação, porque você não vai encontrar esse passo a passo em outro lugar na internet, tá? Então, bora agora ver o primeiro pilar do domínio das finanças? Vamos lá. Ó, na minha visão, esse pilar não é claramente conhecido por mais de, 90% das pessoas que não dominam as finanças. E para você entender esse pilar, eu preciso que você imagine uma situação, tá? Olha só. Quando eu pergunto para as pessoas assim, por que você quer guardar dinheiro? Né? Por que você quer dominar suas finanças? Elas normalmente me respondem assim, porque eu, queria ter mais qualidade de vida, queria ter dinheiro para viajar, para ter uma reserva. Tem gente que diz que queria ter dinheiro para dar conforto para a família, para quitar dívidas, para comprar casa, para trocar o carro. Talvez esse seja até um dos seus motivos também, né? Mas olha só, pensa no seguinte, você quer muito guardar dinheiro e começar a investir, aí você decide que vai fazer isso a partir de agora. Aí um dia você sai para passear, resolve ir no shopping, aí você se depara com uma promoção assim numa loja, aquela roupa que vai ficar super bem em você. Pensa no seu sentimento nessa hora. Dá vontade de comprar, né? Ou então uma outra situação, você decidiu que vai guardar dinheiro para fazer as viagens que você tanto sonha em fazer, só que aí no final de semana você recebe um convite para ir naquele restaurante que você adora, ou sei lá, numa balada que você adora. Dá vontade de deixar o plano de guardar dinheiro para outro dia? Dá, né? O que você faria nessas situações? Você ia dizer assim, não quero essa roupa nova, para guardar dinheiro no investimento? Ou você ia deixar de sair, de se divertir, de jantar fora, depois de um dia pesado de trabalho, para guardar dinheiro para aquela viagem? Você nem marcou ainda, sabe? Você nem sabe quanto custa, não sabe nem se vai ter o dinheiro todo para fazer. Percebe que nesse momento você estaria fazendo uma escolha entre algo bem concreto, bem atrativo, que está bem na sua frente, tipo a roupa nova, a ida ao restaurante, a balada, né? E algo que você nem sabe se vai realizar mesmo, tipo a viagem, assim. Quem em sã consciência escolhe uma coisa que nem existe de fato? E aí o que normalmente acontece? Você vai lá e gasta dinheiro com aquilo que está mais concreto para você. Outro dia uma seguidora me disse assim, Lu, eu sou muito consumista, eu queria conseguir guardar dinheiro para fazer uma reserva. Aí eu perguntei, tá, mas qual o seu objetivo em guardar esse dinheiro? Aí ela falou assim, nenhum, só fazer uma reserva. Quem é que deixa de gastar com as coisas da vida, gastar no agora, com as coisas boas da vida, para reservar dinheiro? Isso não faz sentido, né? Guardar para alguma coisa que você não sabe nem o que vai ser. Então, se a gente não tiver um motivo concreto para dominar as finanças, a gente não consegue dominar as finanças. Então, o primeiro pilar que você precisa trabalhar é o pilar motivação. Motivação, como o nome já diz, é um motivo para ação, uma razão, um porquê de você tomar certa atitude. Qual é o motivo para eu deixar de ser tão consumista? Qual é o motivo para eu realmente decidir dominar minhas finanças? Percebe? Sem o pilar motivação, a organização financeira não se sustenta. Você começa e para, desanima, muitas vezes nem começa. Para que eu vou começar alguma coisa sem motivo? Então você tem que ter uma motivação, mas tem que ser uma motivação concreta. Tem que ser uma coisa que você realmente enxergue como motivo para mudar seus planos no presente. Como é que você transforma seu atual desejo de viajar, de ter qualidade de vida, de reformar a casa, de comprar o carro, numa motivação de verdade? Vou te mostrar uma técnica para você fazer isso, tá? É o seguinte, você precisa transformar o seu desejo num objetivo e teimar com ele.
Já teimou com alguma coisa na sua vida? Você conhece alguém que realmente seja teimosa? Se você respondeu que sim, então você sabe o que é teimar com o objetivo. Teimar é seguir em frente, apesar dos obstáculos, é não desistir daquilo de jeito nenhum, mesmo que pareça desafiador no primeiro momento. Então, quero te apresentar a técnica teima de realização dos objetivos. A palavra teima, ela te mostra o que você precisa fazer com o seu desejo para que ele vire de verdade um objetivo e assim seja a sua motivação de verdade. Assim você vai estar trabalhando o primeiro pilar do domínio das finanças. Cada uma das letras da palavra teima vai te mostrar cada critério que você precisa definir para transformar seu desejo em objetivo. Calma que a gente vai ver isso juntos. O T representa o tempo. O tempo para atingir seu objetivo é o prazo que você vai se dar para realizar aquele desejo. Um desejo é só um desejo, mas um desejo com prazo, aí é um objetivo, para você se comprometer, para você se motivar, precisa ter um prazo. Então pensa agora no que você quer e que depende de dinheiro. Qual o prazo que você vai se dar para realizar esse objetivo? Se é uma viagem, qual a data dessa viagem? Define isso. Ó, a letra E define que seu desejo precisa ser específico. Viajar nas férias não é nada específico. Comprar uma casa também não. Qualidade de vida, muito menos. Especificar é dar detalhes, de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender e saber o que é. Por exemplo, viajar para Fernando de Noronha daqui a 12 meses com meu marido, passar 5 dias num hotel 4 estrelas. Isso é específico. E aí, quando você especifica um desejo dessa forma, ele vira um objetivo. Você vai tendo clareza para cumprir as próximas etapas da técnica teima. Pensa nisso. Seu objetivo atualmente já é específico ou dá para detalhar mais? Bom, a terceira letra da palavra teima representa a importância. Esse seu desejo é importante para você? Porque se não for uma coisa que você quer muito de verdade, não vira uma motivação que você precisa enfrentar os desafios. Talvez você até possa achar assim, mas todo desejo é importante. Não. Eu tive uma aluna que dizia que o objetivo dela era guardar dinheiro para a festa de casamento. Só que, na verdade, quem queria muito fazer a festa era a família dela, não ela. Aí ela não conseguia se organizar financeiramente para esse desejo. Não conseguia, porque não era importante para ela, era importante para a família, né? Um outro aluno, ele me dizia que ele ia guardar dinheiro para uma pós-graduação, que era muito importante para o trabalho dele, para as atividades dele, para o que ele desempenhava profissionalmente, mas não era algo que ele amava, sabe? Aí por isso não era importante para ele. Aí ele ficava todo dia fazendo o maior esforço para guardar dinheiro, para pagar a pós, só que no fim ele não conseguia, ele se enrolava, ele gastava dinheiro com outra coisa, com coisa que ele gostava mais, e aí ficava endividado. Só que quando você tem uma motivação e usa a técnica teima, você domina as finanças sem que isso seja um sacrifício, sabe? Pelo contrário, é muito comum os meus alunos passarem a gostar muito de dominar as finanças, porque eles usam como motivação algo que é realmente importante para eles. Se você tem dívidas, a dívida não é a sua motivação. Você não tem que acordar todos os dias pensando em quitar a dívida. O que eu ensino é você enxergar a sua motivação, tipo assim, no topo de uma escada. A dívida vai ser um degrau que você tem que passar para chegar no topo. E a técnica teima te ajuda a definir os degraus dessa escada. Eu sei, isso é mega diferente, né? Eu sei que é contraintuitivo, que parece que para se organizar financeiramente você tem que ficar focado na dívida. Mas você já está focado nas dívidas, não consegue se organizar? Vamos em frente. Ó, a quarta letra. A quarta letra é a letra M. Define que o seu objetivo precisa ser mensurável e transformado em metas. Mensurar é transformar num número. A gente já viu que viajar não é específico, né? E também não é mensurável, não vira um número, não vira um valor. Se você não sabe para onde você vai ou quando você vai, você não sabe quanto custa essa viagem. Só que uma viagem específica, que você sabe para onde, com quem, por quanto tempo, isso sim pode virar um número, um valor. Porque aí eu posso definir quanto vai custar, né? E aí eu estou mensurando o meu desejo. Se eu definir, por exemplo, que essa viagem custa R$ 4.500 e faltam 12 meses para essa viagem, então eu precisaria poupar R$ 375 por mês. Percebe que mensurar seu desejo faz com que você tenha metas mensais para atingir e metas mais próximas da realidade, porque pensar em poupar 375 é bem melhor do que pensar em poupar 4.500, não é? Isso vale para tudo, para a casa que você quer comprar, para a cirurgia que você quer fazer, para o carro que você quer trocar. Aí, assim, aos poucos, você vai subindo degrau por degrau até chegar no topo da escada, no seu objetivo. E é até engraçado que tem pessoas consumistas, endividadas, que aprendem a técnica certa, né, para se transformar, e aí se transformam em outras pessoas. Olha isso, a Carol mandou outro dia essa mensagem. Coloca na tela para mim, por favor. Lu, queria transmitir algo que está acontecendo comigo e saber se é normal.
Fazia muitos anos que meu mês terminava no vermelho, farta dessa situação, decidi fazer seu curso de maneira maravilhosa, consegui fechar no azul mês passado. E nesse último mês foi milagre que jamais tinha acontecido. Só que agora eu tô com uma sensação de não querer gastar nunca mais esse dinheiro, sobra. É só comigo? Que problema bom, né? O dinheiro agora sobra. E não é só com ela. Se você define metas usando a técnica Teima e se organiza com as outras técnicas que eu vou te mostrar hoje, você perde a vontade de usar o seu dinheiro com aquilo que não é importante para você. A Isis também me mandou uma mensagem. Lu, pensei que fosse neura minha. Tive o Natal mais consciente da minha vida. Nas férias o meu dinheiro sobrou pela primeira vez. Eu fico sem querer gastar, só investir e ver a minha reserva de segurança aumentando. O que acontece é que a gente deixa de ser sonâmbulo nas finanças. Gastar, comprar, pagar. A gente nem percebe o que está fazendo. Usar essas técnicas te deixa acordada, e acordada você manda no seu dinheiro e não ele em você. Mas vamos lá, ainda tem a última letra da técnica Teima, tão importante quanto todas as outras. A gente viu o T de tempo, E de específico, I de importante, M de mensurável e o A de acreditar. Você acredita que você pode realizar? Porque se você mensurou, se você definiu metas e elas parecem alcançáveis, você consegue acreditar. Acreditar que você pode alcançar seu objetivo é fundamental para você realizar. Os pensamentos que você tem, o que você acredita, vão determinar a atitude que você tem no seu dia a dia. É assim com tudo na vida. Se você não acredita, você nem tenta, que aí você não consegue mesmo. Talvez você pense que o que você quer é grande demais e pensando assim, você de forma inconsciente cria dificuldades para justificar o que você pensa e aí você demora mesmo para conseguir. Fecha os olhos e imagina alguma coisa que você quer realizar e que depende de dinheiro. Sério, fecha os olhos. Imagina você conquistando o que você quer. A alegria que você vai sentir. Imagina as pessoas comemorando junto com você. Quem mais vai ficar feliz junto com você? Pensa nessa cena. Agora abre os olhos. Abre os olhos para eu te contar uma coisa. Quando você faz isso e se imagina realizando, a sua mente acredita que você pode realizar. E aí, seu subconsciente começa a trabalhar para de verdade realizar. Ele começa a juntar todas as ideias, todos os pedacinhos de conhecimento que você tem e começa a reunir para concretizar seu objetivo. A sua mente começa a encontrar soluções para cada problema e direcionar suas ações rumo ao que você quer. Às vezes surge assim uma ideia do nada, né? Outras vezes leva algum tempo para a solução aparecer para você. Isso é acreditar. Isso não tem nada a ver com mágica, isso é o poder da sua mente subconsciente. Bom, então vimos o objetivo Teima. Ele vai ser então uma das suas fontes de motivação interna. É isso que vai te motivar internamente a realmente seguir em frente e dar mais um passo no domínio das suas finanças. E você precisa começar pela motivação. Transformar o que você deseja num objetivo Teima é a sua fonte de motivação. Uma das minhas alunas, a Maria Cláudia, ela queria quitar dívidas e fazer uma transição de carreira. Você percebe que esse desejo não é uma motivação real? Ela não tinha definido o T de tempo, não tinha definido um prazo para essa transição de carreira. Ela também não tinha sido específica. Né? Que transição de carreira é essa? Assim, abandonar totalmente o que ela fazia e viver de uma nova profissão? Ou conseguir conciliar o novo trabalho com o atual e aí já conseguir ser bem remunerada por ele? E apesar de ser algo importante para ela, ela não sabia quanto que ela ia precisar para isso. Né? Então ela não tinha usado o M de mensurar. Por isso que ela não tinha metas. Então ela não acreditava que seria possível. Já pensou acordar todo dia sem acreditar que aquilo que você quer realizar pode ser possível? Não aplicar a técnica Teima fazia com que a Maria Cláudia nunca conseguisse transformar os sonhos dela em realidade. Mas quando ela aprendeu essa técnica, ela conseguiu dominar as finanças dela em um mês, quitar a dívida de 30 mil em 4 meses e viver 100% da nova carreira dela depois de 1 ano e meio. Parece mágica, né? Pois é. Ó, no final dessa aula aqui, eu vou deixar um vídeo onde ela mesmo conta como que ela fez isso, tá? Mas olha só, a técnica Teima, ela trabalha só uma parte da sua motivação. Tem um outro lado da sua motivação que é criado pela sua programação mental financeira. E o que é isso? São os pensamentos que você tem sobre dinheiro e riqueza e que vão determinar a forma como você age e, consequentemente, os seus resultados na vida financeira. Todo resultado que a gente tem na nossa vida nasce de uma atitude, de uma decisão. E toda atitude ou decisão vai nascer de um pensamento. Então, os nossos pensamentos também são uma fonte de motivação, porque eles são um motivo para você agir de alguma forma. Entendeu? Me responde sinceramente uma coisa. Se você pudesse escolher entre ter uma vida financeiramente confortável, pagando suas contas e ainda sobrando algum dinheiro,
Ou ser extremamente rico, ter muito dinheiro? O que você escolheria? Uma outra pergunta. Como você se sentiria se você fosse a pessoa da sua família, no seu círculo de amigos, com mais dinheiro, a mais rica, muito mais dinheiro? Muitas pessoas não se sentem bem em se imaginando nessas situações de ter muito dinheiro. Algumas, inclusive, me respondem assim, não quero ter muito dinheiro, não. Quero só ter o básico para viver uma vida confortável. Mas qual o problema de querer ter muito dinheiro? Por quê? Por que a gente diz que quer só o básico? Eu nunca vi ninguém dizer que quer ter o básico de amor, o básico de saúde. Por que a gente deseja o básico para a nossa vida financeira? Parece que é meio feio querer ter dinheiro, né? Parece que o dinheiro torna a gente, sei lá, menos humilde. Então, não, é melhor não ter muito, não. Hoje eu sei por que algumas pessoas dizem isso. Ao longo da nossa vida, principalmente do 0 aos 12 anos, as nossas experiências vão criando programações na nossa mente. É como se fosse um computador. Tudo que a gente vive, que a gente sente, que a gente sofre, vai criando um registro, um arquivo na nossa mente. Aí essas programações viram pensamentos que, por sua vez, determinam nossas atitudes e nossas decisões, e é isso que gera o nosso resultado. Para você estar aqui hoje assistindo essa aula, você tem aí com você uma programação de que é importante estudar, a importância do aprendizado. Isso fez com que você pensasse que você tinha que estar aqui. Aí esse pensamento fez você se organizar para estar aqui hoje assistindo. Então percebe que esse resultado vai ser aprender, que você vai evoluir nas suas finanças, você vai evoluir mais do que alguém que me viu falando desse curso e pensou, ih, que besteira, não adianta, nem vou. Ou seja, seu resultado nasce no seu pensamento, que nasce na sua programação mental. Olha só, se ao longo da sua vida você viu pessoas ricas sendo snobs, egoístas, desonestas, você acabou programando na sua mente que os ricos são assim. Se a sua família, se as pessoas à sua volta repetiam que o dinheiro corrompe, ou que as pessoas, que quem tem muito dinheiro tem muito problema, se as pessoas diziam isso, você se programou assim. Por isso que lá no fundo você não pensa em ser rico, não quer ter muito dinheiro, quer só ter o básico para viver. Já ouviu alguém falar assim, não quero muito não, quero só conseguir pagar minhas contas? Pois é, esses pensamentos fazem você inconscientemente ter atitudes que te afastam de ter dinheiro. Não se organizar financeiramente e não guardar dinheiro, ficar repetindo que o dinheiro corrompe e que o importante é ser humilde, aí você empresta dinheiro para familiares, para os amigos, mesmo sem poder emprestar. Não, afinal, não posso ser um rico snob. E aí todas essas atitudes, elas te levam para os piores resultados da sua vida financeira. Então você consegue perceber que é o que você pensa sobre dinheiro e riqueza que está determinando os resultados da sua vida? O que você viu, ouviu, sentiu ao longo da sua vida sobre dinheiro está criando os pensamentos que você tem agora. E isso está se tornando um motivo para você continuar como você está. Olha só, imagina uma criança aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. Aí, naquele momento, ela cai, se machuca. E alguém do lado dela diz, que burra, faz isso direito. Aí ela diz, não consigo. O que acontece a partir daí? Se ela continuar acreditando naquilo, ela provavelmente vai ficar insegura, vai cair de novo, vai acreditar que ela realmente não consegue. Aí nunca mais ela vai tentar de novo e vai passar o resto da vida sem andar de bicicleta. Mas se ela tiver apoio, se ela tiver palavras de incentivo, aí ela vai tentar de novo, né? Vai tentar mais confiante. Mesmo que caia mais uma vez, ela vai tentar de novo, até conseguir. Pode até virar um atleta do ciclismo. Agora pensa, em quantas coisas você ouviu e viu desde criança sobre dinheiro e riqueza, e aquilo se tornou uma verdade para você. E você não teve essas palavras de apoio, de incentivo, alguém que te mostrasse algo diferente. Pelo contrário, tem sempre alguém reforçando aquilo que a gente acredita. Aí a gente já vai crescer acreditando que dinheiro é a raiz de todo mal, ficar rico não é para pessoas como a gente, não, dinheiro causa muito problema. Não é justo ficar rico, tem tanta gente que não tem nada, passando fome. Não, alguém que está ganhando muito dinheiro deve estar roubando alguém. Ou então que não é possível ganhar dinheiro fazendo o que ama. Ou então, não, para eu ganhar dinheiro, só lutando muito, fazendo muito sacrifício. Ou então que para ter dinheiro, se eu quiser ter dinheiro, alguém vai ter que ficar sem. Ou então que é normal não ter dinheiro, é assim mesmo, não tem jeito. O que mais você pensa sobre dinheiro e riqueza? A boa notícia é que tudo que você pensa hoje foi um aprendizado adquirido. Então você pode alterar essa sua programação. Você mesmo pode criar essas palavras de apoio, essas palavras de incentivo e pode reprogramar sua mente. E o primeiro passo para isso, então, é identificar a sua programação atual e como que ela está te atrapalhando hoje. Ou seja, quais são os pensamentos atuais sobre dinheiro e riqueza que estão te paralisando, te impedindo de ter dinheiro e riqueza.
Eu vou te contar um dos meus. Uma vez, eu criança pedi dinheiro para o meu pai. Aí ele disse que não tinha. Só que eu vi no bolso da camisa dele, estava pendurado atrás da porta, um bolo de nota de 50. Era o pagamento dele, certamente já estava comprometido com as contas da casa. Mas eu não entendia isso, eu não entendia o não tinha, porque o dinheiro estava ali. Aí uns 2 dias depois não tinha mais dinheiro ali. Então eu pensava, mesmo com um bolo de dinheiro, não se tem dinheiro. E quando se tem um bolo de dinheiro, o lugar dele é no bolso para depois pagar as contas e gastar. Então eu cresci pensando que dinheiro fica pouco tempo no bolso mesmo e nem sequer é investido, não sobra para investir. E que mesmo com muito dinheiro, eu não tenho dinheiro, que era isso que meu pai dizia. Então eu me tornei uma adulta com sentimento de medo, de escassez, de insuficiência financeira. E as minhas decisões com dinheiro sempre envolviam esses pensamentos, esses sentimentos e me levavam para os piores resultados. Então tenta lembrar agora as suas primeiras experiências e descobertas com dinheiro. O que seus pais, seus avós diziam, o que eles faziam, o que vocês viveram. O que você aprendeu na infância e na adolescência sobre dinheiro, sobre pessoas ricas? Esse é o primeiro passo para trabalhar a programação mental financeira. Você tem que identificar esse pensamento que te paralisa nas finanças. O segundo passo, depois de identificar essa programação, entender os pensamentos que você tem hoje, é substituir esses pensamentos paralisantes que te mantêm onde você está por um pensamento impulsionador. Olha só, algumas pessoas, por exemplo, elas pensam que não é justo ser rica porque tem muita gente passando fome, muita gente que não tem nada. Só que tem outras que pensam que é muito importante ser rica, porque assim vão poder ajudar os que não têm nada. Percebe como um pensamento pode ser paralisante e fazer você não querer ser rico e um outro impulsionador e te motivar a cuidar das suas finanças para você ter mais dinheiro? Então, essa técnica para trabalhar a sua motivação é identificar pensamentos paralisantes e transformar em pensamentos impulsionadores. Identificar e transformar a sua programação mental financeira. O que você pensa hoje sobre dinheiro e riqueza é o que está te impedindo de ter atitudes que te levam para uma vida financeira feliz. Você não consegue dominar suas finanças sem antes trabalhar esses pensamentos. Tem ainda outras técnicas para você trabalhar a sua motivação, né? A gente viu 2 aqui. Técnica teima e a programação mental financeira. Mas tem também a técnica do comprometimento. Você já notou que quando você combina uma coisa com alguém, você se compromete mais em ir até o fim e cumprir sua palavra do que quando você combina com você mesmo? Já reparou nisso? Pois é, você também pode usar isso para se motivar a organizar suas finanças. Conta para alguém que você confia, que você vai definir o seu tema, ou então chama alguém para dominar as finanças com você. No meu curso pago no Domine Suas Finanças, os alunos têm acesso a mais 6 técnicas, além dessas. Então, se você tiver interesse depois de saber mais sobre o curso, fica comigo até o final dessa imersão, tá? Eu vou dar mais detalhes sobre ele no final, tá bom? Bom, a gente já viu coisa dessa até aqui, né? E esse foi só o primeiro pilar, a motivação. Agora a gente vai falar do segundo pilar. Ó, enquanto o pilar motivação está ligado ao porquê fazer, aos nossos motivos, né? O segundo pilar, ele define como fazer. Por mais motivada que você esteja, por mais que você já tenha seus pensamentos impulsionadores, se você adotar um como fazer equivocado, você fica andando em círculos e, no fim das contas, acaba se desmotivando. E é isso que acontece com muitas pessoas. Elas desanimam de organizar suas finanças. E não é por preguiça. As pessoas, elas desanimam não é por falta de vergonha na cara, como tem gente que diz por aí. É por falta desse segundo pilar. Esse segundo pilar, extremamente importante, é a estratégia. Se o pilar estratégia não for forte o suficiente, ele acaba derrubando o pilar motivação também. O que é uma estratégia forte? É aquela que dá resultados. A gente viu na aula 1 que a estratégia de ficar anotando todos os gastos não te ajuda a organizar suas finanças. Porque se você fica anotando o que você já gastou, é como se você dirigisse sua vida financeira olhando para o retrovisor, olhando para o que já passou, né? É como se você fosse para o mercado sem uma lista de compras na mão, comprasse tudo que você vê pela frente, aí quando você chega em casa, na hora de guardar, é que você decide anotar. Faz o menor sentido, né? Então, qual é a boa estratégia para a organização das finanças? É uma estratégia que eu chamo assim de criar a lista de compras da sua vida. É definir, antes de usar o seu dinheiro, como que você vai usar. É definir antes para onde vai o seu dinheiro, ao invés dele mesmo decidir para onde ele vai, sabe? Você ficar só anotando, porque às vezes parece que o dinheiro tem vida própria, né? E essa estratégia, que eu chamo no curso Domine Suas Finanças de fotografia financeira. E como é que você monta a sua? Eu vou te explicar exatamente como você cria a sua fotografia financeira. Essa ferramenta faz com que seja possível fazer o seu dinheiro sobrar em pouco tempo,
seja para quitar dívidas ou, se você não tem dívidas, para investir, para realizar seus sonhos. Essa é uma ferramenta que serve tanto para quem tem renda fixa quanto para quem é autônomo. Só que olha só, eu preciso que nesse momento você tenha muita atenção de detalhes, tá? Porque apesar de simples, ela é uma ferramenta assim meio nova, meio contraintuitiva. Então, você pode não entender de primeira ou achar que não serve para você. E é importante que nesse momento você escute as minhas explicações e não os pensamentos paralisantes da sua mente. Tudo bem? Na fotografia financeira, você vai tirar uma foto mental de como você usa o seu dinheiro todo mês. Imagina que na sua frente agora tem alguns potes e cada pote desse vai ganhar o nome de uma despesa sua. O aluguel, a conta de luz, o mercado, a farmácia, alimentação na rua. Quanto que você colocaria em cada um desses potes se você tivesse no início do mês, para usar no mês? É importante, na hora de pensar nos potes, contemplar todos os potes da sua vida. Cuidados pessoais, animal de estimação, até o cafezinho. Se é um pote que existe na sua vida, ele tem que estar ali. Não adianta fingir que o pote não existe e mentir para si mesmo. Como diria Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. O problema não é ter esses gastos, o problema é ignorar que eles existam. Achar que o seu dinheiro não está comprometido com eles, aí comprometer com outra coisa. Aí, no fim das contas, vira aquela confusão e não sobra nenhum centavo, né? Olha só, quando você dá nome aos potes e determina quanto você pretende colocar em cada um, você está criando as suas metas de gastos. Você está olhando com clareza para as suas finanças e montando a sua fotografia financeira. Você pode montar essa fotografia financeira num caderno mesmo, numa folha de papel. Imagina os seus potes, determina uma meta de gastos e aí você vai listar tudo isso numa folha de papel. Muitas pessoas não fazem isso para a sua vida e gastam dinheiro sem determinar antes esses gastos. E aí eles nem conseguem ver para onde o dinheiro está indo. E mesmo que anotem os gastos, depois de gastar, como muita gente faz, se eles não tiverem antes determinado como esse gasto vai ser feito, você não é realmente capaz de refletir sobre eles. Você fica sonâmbula, gastando, anotando, gastando, anotando, gastando, anotando, entende? Tem algumas pessoas que, quando conhecem essa técnica da fotografia financeira, dessa determinação de metas de gastos, me dizem assim: ah, mas eu não tenho como fazer a fotografia financeira ou determinar minhas metas de gastos porque eu estou tão sem dinheiro que não tenho com o que gastar. E aí não criam uma fotografia financeira, mas gastam dinheiro sim. Gastam dinheiro na vida, né? Acabam mentindo para si mesmo quando dizem que não vão gastar com nada, mas gastam porque precisam gastar. E aí gastam sem criar uma meta para esse gasto. O mais importante ao criar sua fotografia financeira não é ainda fazer o dinheiro sobrar ou quitar a dívida. Primeiro é dominar o dinheiro, fazer ele te obedecer. Quando você diz que vai gastar R$ 30 e gasta R$ 30, o dinheiro está te obedecendo. Mesmo que seja R$ 30 do negativo da conta, entende? Criar sua fotografia financeira é sair desse sonambulismo financeiro que você vive, de gastar sem perceber, de deixar a vida te levar. Parar de ver o dinheiro decidindo para onde ele vai e você dominar o seu dinheiro. E se por acaso você tem dívidas, isso não te impede em nada de fazer sua fotografia financeira. Pelo contrário, aí mesmo que você precisa fazer. Olha só, as suas dívidas, elas são um sintoma da sua falta de domínio das finanças. Então, se você tem dívida, é exatamente porque você não tem uma fotografia financeira. O seu dinheiro saiu e você nem viu. Você não tinha determinado antes para onde seu dinheiro deveria ir. Então não adianta você querer quitar uma dívida sem fazer sua fotografia financeira. É como querer curar uma doença grave tomando aspirina para a dor, sabe? A dor pode passar, ou seja, você pode até conseguir quitar uma dívida, mas sem fazer a fotografia financeira, você não domina suas finanças. E sem dominar suas finanças, ou seja, sem curar a doença, o sintoma volta, a dívida volta. Então, tendo dívidas ou não, você precisa determinar como você vai usar o seu dinheiro, determinar seus potes e suas metas de gastos. E para quem não tem uma renda fixa, quem recebe picado, como que vai conseguir separar o dinheiro em potes se o dinheiro nem entrou ainda? Essa é uma pergunta que eu ouço muito. Até porque metade dos meus alunos são autônomos. Eles entram no curso com essa dúvida e aí conseguem dominar as finanças. Olha, a fotografia é uma foto mental, não tem que sair separando em potes, não. É exatamente para você definir para onde o dinheiro vai antes mesmo dele chegar na sua vida. Você vai gastar seu dinheiro, não vai? Tem conta para pagar, tem mercado, diversão, gasto com filho. A fotografia vai te ajudar a enxergar o que fazer com seu dinheiro. E aí, quando você receber, você já está dominando suas finanças. E sabe aqueles gastos que você pensa que são impossíveis de determinar no mês? Ah, mas como é que eu vou determinar mercado, farmácia, diversão?
você também consegue determinar. Porque quando você define quanto você vai gastar, mesmo que num primeiro momento você erre esse número, por não saber ainda que número é esse, você vai estar nessa hora refletindo sobre sua vida financeira de forma presente, se acostumando com esses números. Então experimenta fazer isso, hoje ou amanhã, antes de sair de casa. Define antes como você vai usar o seu dinheiro. Pensa em como vai ser o seu dia, pensa no início do dia, como vai ser, define para onde o dinheiro vai. Hoje eu vou gastar, sei lá, X reais de transporte. Hoje eu vou gastar X reais de almoço. E analisa o que acontece a partir disso. Uma grande vantagem dessa estratégia é você passar a lidar com o seu dinheiro de forma tangível. Imaginar em potes faz você enxergar melhor as suas finanças. Não ficar mais evitando olhar para o extrato bancário, evitando olhar para o extrato do cartão. No meu curso eu até ensino os alunos a criarem essa fotografia financeira numa planilha, para quem gosta de usar planilha, mas você pode fazer numa lista no papel. Ou também combinar com a técnica dos envelopes, que é você separar mesmo o seu dinheiro fisicamente e colocar em envelopes como se eles fossem seus potes. Aí assim você percebe se você está atingindo a sua meta de gastos, pode remanejar seu dinheiro de um envelope para o outro para equilibrar a fotografia. Quando você gastar mais numa coisa e menos na outra, você pode fazer esse remanejamento. A partir dessa estratégia que você vai definindo as outras estratégias da sua vida financeira. Esse é o ponto de partida para reduzir gastos, para aumentar a receita, para quitar suas dívidas, para fazer o dinheiro sobrar. Afinal, você pode e deve ter os potes para dívida e principalmente para os sonhos, ou melhor, para o seu objetivo que você vai teimar em realizar. Ó, dá uma olhada nesses resultados para você ver o que você pode conseguir só de aplicar a técnica da fotografia financeira. Coloca na tela aí para mim. Ariadne, com menos de um mês de curso, me contou o seguinte: sempre anotei todos os gastos e no final do mês só me via sem dinheiro e assustada por ter gastado tudo. Agora estou colocando um limite para todos os meus gastos e estou conseguindo me manter assim. 5 meses depois, ela me contou: Lu, já comecei a investir e dívidas já quitadas. O João não tinha dívidas, ele só não conseguia fazer o dinheiro sobrar. Depois que ele aprendeu a fazer a fotografia financeira, olha o que ele me disse. Não sei como consegui conviver tanto tempo no escuro. Ela trouxe uma luz extraordinária, de forma que hoje, no primeiro dia do mês, dá para saber quanto vai sobrar no fim. E depois ele me contou que ultrapassou a meta de investimentos dele. Ele me contou o seguinte: esse ano eu tinha como meta poupar 12 mil até dezembro. Já estamos no final de setembro e eu já poupei 13 mil. E quando você faz a fotografia financeira, você consegue enxergar soluções para investir, como o João fez, mas também para parar de usar o cartão, parar de usar o negativo da conta, negociar a dívida. A fotografia financeira é o primeiro passo da organização. Olha o que a minha aluna compartilhou com um mês de curso. Eu estou muito feliz que depois de meses fechando com mais de R$1.000 no cheque especial, encerrei esse mês com R$25. O limite está lá, mas eu não precisei usar e ainda estou em negociações que encerro até o dia 15. Legal, né? E a técnica dos envelopes, que eu te mostrei aqui, é perfeita para trazer ainda mais clareza para a fotografia. E aí você consegue fazer o dinheiro sobrar. Olha o que o Marcos me contou. Depois que comecei o curso, estou conseguindo ver o quanto eu gastava dinheiro com besteiras. Estou conseguindo pagar minhas contas em dia. Já consegui cobrir uma das contas no negativo, fiz o pagamento nos envelopes e tinha até esquecido que estava com eles em casa. Isso não acontecia antes. Eu guardava dinheiro e no outro dia gastava. E agora não faço mais isso. E teve a Bianca também. Lu, muito obrigada pelo curso. Há muitos meses minha conta não fica positiva. E isso é só o começo. Hoje tenho total domínio do que eu posso gastar. Obrigada mesmo por mudar meu modo de pensar e agir com o meu dinheiro. Foi legal que ela até mandou um print do extrato bancário. Coloca aí na tela para mim. Olha isso, estava lá. R$392. Talvez no primeiro momento você até ache que a fotografia financeira pode não funcionar para você. Mas pensa uma coisa, você provavelmente nunca tentou fazer essa fotografia, né? E muito menos depois de ter trabalhado o pilar motivação. A técnica teima, definido, um objetivo teima, os pensamentos impulsionadores e tudo que eu te ensinei até agora. E é isso que tem feito a diferença para centenas de alunos do curso Domine Suas Finanças. E você pode ver muitos deles em depoimentos em vídeo, ó, aqui embaixo nessa página. Depois dos comentários aqui embaixo, é só clicar e assistir. Ah, e tem mais uma coisa. Lembra que o primeiro passo de todos é viver no mundo das possibilidades? Portanto, se essa estratégia tem funcionado para todos esses alunos, o que você deve fazer agora é deixar de lado essa vozinha sabotadora, esse pensamento paralisante, que repete na sua mente: ah, mas é difícil, ah, no meu caso não dá, no meu caso não funciona, e se perguntar: como eu posso fazer para ser possível para mim também? O Luiz, que é super dominador, aluno do curso Domine Suas Finanças, ele deixou uma mensagem para os colegas dele de turma
lá na comunidade do curso, mas que nesse momento vai te ajudar também. Olha isso. Preciso partilhar com vocês uma coisa, sem ter outros dominadores em construção passando pelo mesmo problema. Eu fiz a minha fotografia financeira sem entender direito a dinâmica. Tem que pensar fora da caixa legal. Quando achei que tinha entendido, passei para a rota e vi que não tinha entendido nada. Aí ele diz: vi as aulas novamente e pensei, se alguém conseguiu entender e dominar, eu também consigo. Desliguei o computador e do nada a ficha caiu. E ele diz no final: a minha mensagem para quem está enrolado nisso é: não desista. Muito legal, Luiz. Obrigada por compartilhar. Pelo visto, você que está aí assistindo essa imersão precisa mesmo trabalhar na sua fotografia financeira, né? Bom, a gente ainda tem o terceiro e último pilar do domínio das finanças, o pilar habilidade. Muita gente me pergunta, se eu nem fiz faculdade de finanças, como é que eu consegui me tornar uma pessoa habilidosa nas minhas finanças, na minha vida financeira? Do mesmo jeito que um jogador de futebol se torna habilidoso. Ele aprende uma técnica, pratica e repete. Do mesmo jeito que um músico se torna habilidoso, aprende uma técnica, pratica e repete. Então, para ter habilidade com tudo, inclusive nas suas finanças, você vai precisar aprender, praticar e repetir. E foi assim que eu comecei. Primeiro eu precisei aprender. Quando eu vivia no negativo, o famoso cheque especial, eu não sabia como sair daquilo. Eu recebia o meu salário, cobria o negativo, mas depois eu precisava usar o dinheiro que eu recebi, então eu voltava para o negativo de novo. Aí eu ficava pensando que para resolver isso, eu tinha que ganhar mais dinheiro além do salário, né? E aí o que eu fazia? Eu pegava o empréstimo, cobria o negativo, mas eu voltava para ele depois de um tempo. Então eu pensava assim, ué, não tem solução então? Mas é porque eu não tinha aprendido nenhuma técnica para sair daquilo. É certo pegar um empréstimo de juros de, sei lá, 6% para se livrar de um cheque especial de juros de 9%? Sim, mas precisa ter técnica para isso. Quando eu pegava esses empréstimos, eu não considerava, na minha fotografia financeira, nos meus potes, né, que agora eu ia ter mais uma despesa, mais um pote, que era o pagamento mensal desse empréstimo. Eu também não considerava que eu estava gastando mais do que eu recebia. E que era isso que me fazia entrar todo mês no negativo, né? Então, eu pegava um empréstimo para cobrir o negativo, entrava o meu salário, mas aí eu gastava mais do que o meu salário, exatamente porque eu não tinha feito a minha fotografia financeira, eu não tinha definido os meus potes. E aí eu acabava usando o dinheiro do empréstimo para pagar as contas. E isso me fazia voltar para o cheque especial. Então, para tudo é preciso técnica, para tudo é preciso conhecimento, é preciso aprender. Senão não tem como praticar. E assim não tem como repetir. E aí não tem como ganhar habilidade, que é um dos pilares do domínio das finanças. Tem técnica para negociar dívidas? Tem. Eu vi seguidores e alunos que quitaram dívidas de 30 mil, 50 mil, 80 mil, sem precisar pagar 30 mil, 50 mil, 80 mil. Precisa de conhecimento para investir? Claro. Senão você fica pensando que poupança, PIC, título de capitalização, que tudo isso é uma boa e fica perdendo dinheiro. Ou então pergunta para o amigo, qual é o melhor investimento? Aí ele te indica uma furada, porque não existe o melhor investimento. Vai depender do que você vai fazer com esse dinheiro investido. O que é bom para mim não é necessariamente bom para você nos investimentos. Tem técnica para saber quando parcelar uma compra ou quando comprar à vista? Tem. Quando usar crédito ou quando usar débito? Com certeza. Eu não teria como trazer todas as técnicas aqui, mas eu vou te dar um caminho para você descobrir respostas que podem se tornar um divisor de águas na sua vida. Como que você descobre todas as informações que você não tem hoje? Como que você pode sair daquele grupo de pessoas que insiste em pensar que é impossível, para fazer parte do grupo que sabe como as coisas funcionam? Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só. Imagina que fosse possível reunir todo o conhecimento que eu preciso para organizar as finanças nesse círculo aqui. Aqui estaria o conjunto de tudo que eu preciso saber. O quanto eu já sei hoje, essa fatia aqui, ó. E eu imagino que nesse momento, agora na imersão, você já saiba até um pouco mais do que você sabia antes de começar, né? Então essa fatia do que você sabe hoje é maior um pouquinho do que quando você começou, certo? Então, com as coisas que a gente já sabe, esse conhecimento que a gente já tem, a gente pode praticar e repetir, e aí a gente vai ganhando habilidade, praticando e repetindo, certo? Mas ainda existem algumas coisas que você não sabe. Talvez você não saiba investir, ou negociar dívida, ou transformar seus pensamentos paralisantes em impulsionadores. Tem muitas coisas que você não sabe. E todo esse conhecimento que você já sabe que é importante, mas ainda não tem, é esse conhecimento que está representado por essa fatia aqui. Então esse é o conhecimento que você precisa buscar.
para então praticar e repetir, tá? Então existem coisas que a gente já sabe e tem as coisas que a gente não sabe. Mas presta atenção agora, uma coisa importante que eu vou te mostrar. É algo assim meio doido, tá? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu fiquei meio assim, oi? Então, preciso da sua atenção agora, tá bom? Desliga tudo, se foca aqui, porque olha o que eu vou te mostrar. Tem os conhecimentos, então, que a gente já tem, são as coisas, então, que a gente já sabe, beleza? Existem também as coisas que a gente já sabe que não sabe, tudo bem? Mas você já parou para pensar que existem coisas que você nem sabe que não sabe? Vou repetir. Tem coisas que você não tem a menor ideia de que você não está sabendo. Coisas que você nem imagina. Conhecimento que você sequer faz ideia de que existe, porque nunca foi apresentado a você. Tudo isso aqui é o que você não sabe que não sabe. Eu te contei na aula 1, por exemplo, que quando você está com fome, seu organismo produz um hormônio que é a grelina, que te deixa impulsiva, que, portanto, nesse momento, todas as suas decisões seriam tomadas de forma impulsiva, inclusive as financeiras. Você provavelmente nem sabia que não sabia disso, não é? E que quando você dorme mal, ou quando você ingere determinados alimentos, o funcionamento do seu cérebro se altera, e aí você toma decisões ruins. E você pensava que tudo dependia puramente de organização ou de força de vontade, não é? Você sabia, por exemplo, que esses investimentos que você ouve falar hoje, que as pessoas dizem que são melhores que a poupança, tipo Tesouro Selic, CDB, Nuconta, e eles rendem mais que a poupança mesmo, mas você sabia que em 2016, no auge de uma crise aqui no país, desemprego aumentando, queda do PIB, esses mesmos investimentos seguros, que qualquer um pode investir com pouco dinheiro, eles estavam rendendo, talvez assim, mais que o triplo do que rendem hoje, e que em momentos de crise sempre existem oportunidades, você nem sabia que não sabia disso, não é? Pois é. Então eu vou te contar agora como é que você faz para descobrir as coisas que você nem sabe que não sabe. Porque é justamente esse conhecimento que te leva para um próximo nível na sua vida financeira. Foi algo que eu fiz para descobrir o que eu nem sabia que não sabia. Busque um mentor, uma pessoa que seja a sua referência, alguém que já tem os resultados que você busca, alguém que vai te mostrar os caminhos. Quando eu trabalhei no mercado financeiro, eu escolhi um mentor. Depois, quando eu fiz uma formação como coach, para me formar como coach, eu também defini um mentor. Quando eu decidi empreender, ter a minha empresa, decidi criar um negócio totalmente online, eu também defini um mentor. Então, qual a técnica para ter habilidade nas finanças e ter os resultados que você quer? Procure alguém que já tem os resultados que você busca e tem essa pessoa como referência. Pode ser um amigo, pode ser um professor, pode ser um familiar, um coach. Daqui a alguns dias eu vou abrir inscrições para o meu curso Domine Suas Finanças. Se você quiser me ter como a sua coach, sua personal trainer da vida financeira, fica de olho que na próxima aula, no final da próxima aula, eu vou te dar os mais detalhes, tá? Agora que você conhece os 3 pilares, a motivação, a estratégia, a habilidade, já conhece as principais técnicas para trabalhar esses pilares, a técnica teima, programação mental financeira, a técnica do comprometimento, a fotografia financeira, a importância da prática e da repetição para ganhar habilidade, a importância de ter uma referência, um mentor para atingir seus resultados. A gente vai encaixar todas essas peças e vai encaixar também a sua rota financeira na aula 3, que vai ser liberada nessa quarta-feira. Mas peraí. Tem dever de casa para você, anota aí, pega papel e caneta para você anotar, beleza? Olha só. Primeiro é o seguinte, a cada aula eu estou entregando para você a apostila da aula por e-mail e lá no grupo do WhatsApp, né? Essa é uma forma de você praticar e repetir o que você está aprendendo, né? E assim ganhando habilidade nas suas finanças. Então, olha só, se você não está no grupo do WhatsApp ainda, entra lá clicando no botão que está aqui embaixo do vídeo, tá? E lá na descrição do grupo tem o link para cada apostila que vai sendo liberada, tá? E nos exercícios da apostila agora da aula 2, a gente vai praticar a fotografia financeira, a gente vai fazer a fotografia financeira, tá? Bom, seu segundo dever de casa, comenta aqui embaixo o que você achou das técnicas que você aprendeu hoje, foi coisa pra caramba, né? Qual delas você mais gostou e já vai aplicar? Teve muita coisa até agora que você nem sabia que não sabia? Me conta aqui embaixo. E deixa sua dúvida também, tá? Na aula 3, eu vou trazer as principais respostas das dúvidas que estão surgindo aqui. Eu vou ler as dúvidas aqui embaixo
e eu vou responder lá na aula 3. O link da aula 3 também vai ser enviado por e-mail e por WhatsApp, tá? E hoje tem live de Superdominadores às 8h21 no Instagram, do Domine Suas Finanças. Tá rolando todas as noites durante a imersão. Isso vai te ajudar muito se você acompanhar essas lives para ver na prática como aplicar essas técnicas. E agora você vai poder ver o vídeo da Maria Cláudia, minha aluna. Lembra que eu te prometi no início da aula? Então, você vai poder ver o vídeo onde ela conta como que ela saiu de dívidas, como que ela fez para realizar os objetivos dela na vida financeira. Você pode ver agora, essa história é incrível. Aproveita. Um beijo. Eu mando no meu dinheiro e não o meu dinheiro manda em mim. Eu digo o que eu vou fazer com ele e não corro atrás de pagar o que eu estou devendo. Esse outro ângulo de olhar para as finanças faz com que a gente tome as rédeas da própria vida. Tomar as rédeas da própria vida no aspecto financeiro é tomar as rédeas da própria vida afetiva, é tomar as próprias rédeas da vida profissional, é tomar as próprias rédeas da vida em sociedade, é se colocar e ocupar o seu próprio espaço no mundo. Meu nome é Maria Cláudia Cabral, tenho um nome espiritual que é Aika. Eu sou terapeuta de constelações familiares e de experiência somática. Também sou servidora pública e estou vivendo um processo de mudança de carreira. Eu fiz um movimento para essa mudança de carreira, para essa transição de servidora pública para terapeuta e calculei mal o momento de fazer isso. E acabei ficando completamente falida. Estava devendo ao cheque especial, estava devendo ao cartão de crédito e estava devendo empréstimo ao banco. Uns 30 mil reais, o que para mim era bastante. Eu estava realmente me sentindo perdida, eu não estava conseguindo ter um foco bacana no meu trabalho, fragilizada emocionalmente, porque eu nunca tinha estado nessa situação de estar tão devedora e tão emaranhada, né? E aí eu busquei ajuda e encontrei a Luciana. O que me fez procurar a Luciana foi acreditar que eu só conseguiria com ajuda. Porque a experiência da constelação me fez ver que eu tinha um nível de arrogância que eu achava que eu não precisava de ajuda para nada. Que eu era autossuficiente, que eu dava conta, que eu era muito inteligente, que eu era boa o suficiente para resolver. Essa humildade me fez chegar na Luciana desse lugar de dizer, eu me rendo, eu não sei nada, me ajuda. E ela, então, me ajudou com o saber dela, que é o saber da organização financeira. Eu não conseguia encontrar nenhuma luz no fim do túnel e ela foi, assim, a primeira lanterna. No primeiro mês eu vi os primeiros resultados. Em 5 meses eu quitei todas as minhas dívidas. Ao final de 1 ano, eu já tinha uma reserva que eu chamei, junto com a Lu, de plano FUI, para eu fazer o meu salto final. No final do primeiro ano, eu pedi orientação para a Lu e comecei a investir o dinheiro. Não só investir financeiramente, mas também voltei a investir na minha formação. Estou fazendo uma pós-graduação em Direito Sistêmico, estou concluindo uma especialização em Experiência Somática e a minha conta fecha sempre redondinha todo final do mês. Eu acho que o coaching financeiro me deu bordas, que é o equivalente a limites. Me disse assim, ok, você pode soltar, ter sonhos, pode fazer os cursos, pode querer ajudar todo mundo, mas você tem que saber qual é a distância do centro para as bordas. Até onde eu posso ir para ir com segurança, para ir sempre, né? A Maria Cláudia de hoje tem autoconfiança, mas ela consegue enxergar as coisas com o tamanho que elas têm. E dar um passo de cada vez. E determinar que passos serão esses, em que direção e quanto vai custar cada passo. Eu quero agradecer a Luciana, mais uma vez. É emocionante para mim, porque ela me ajudou a realizar meu sonho. Isso é muito forte. Me ajudou a ajudar outras pessoas.